Eu quero, enquanto a gente abre aí em Mateus 16, eu quero fazer a gente pensar, quem veio na semana passada e quem não veio pelo menos assistiu. Eu terminei dizendo que a gente agora vai começar a falar em tomar a cruz e negar a si mesmo. Onde eu falei negar-se a si mesmo. Aquilo que eu tenho e Jesus não tem, eu preciso tirar de mim. Aquilo que Jesus tem e eu não tenho que colocar em mim, que é tomar a cruz. Lembram disso? E aí eu comecei que a gente ia começar a trabalhar nesse sentido, aquilo que a gente precisa deixar e aquilo que a gente precisa tomar. Mas antes disso eu vou pedir o Lelei para orar, para a gente dar início. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor, aprendendo de Ti, estudando a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Deus, possa, ó Pai, modificar, ó Deus, o nosso comportamento, ó Deus, nosso modo de ser, de agir, de pensar, ó Pai. Queremos, ó Deus, ser uma igreja, ó Deus, que testifique o Teu nome, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, e pedimos a direção do Senhor nesta noite, Senhor. Pastor que está na condução dos estudos, ó Deus, abençoa Teu filho, ó Pai. Que a cada dia, ó Deus, ele possa estar aprendendo mais para poder estar transmitindo, ó Deus, os ensinamentos do Senhor à igreja, Pai. Nós oramos, nós confiamos no Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor é santo, ó Deus. Entregamos a nossa vida às Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas eu quero, abra aí no texto, por favor, Mateus 16. Antes da gente dar esses saltos, né? Que agora vai ser isso, a gente vai passear em alguns lugares na Bíblia, mas tendo como base isso, negar a si mesmo e tomar a cruz. Mas eu quero que a gente raciocine juntos. Você vai lembrar que Pedro confessou que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido, Ele é o Cristo, Ele é aquele que veio para reinar, para governar. Vamos pensar rapidinho. Nós somos os discípulos, estamos lá, fazemos parte lá dos 12. Esperamos alguém da linhagem de Davi para poder governar como Davi governou. Na verdade, segundo as profecias, alguém que seria maior do que Davi, maior do que Moisés. Inclusive é isso que o escritor aos Hebreus ele vai tratar, dizendo que Jesus é maior do que os anjos, maior do que Moisés, é o maior sumo sacerdote, e por aí vai. Mas a gente está ali junto e descobriu agora que Jesus ele é esse que vai reinar. E ali a gente tem pescadores, a gente tem muito provavelmente o Zelote, como a gente falou, né, quando estudou sobre Zelote. O que a gente faria, sabendo que é o Império Romano que está reinando, mas que agora a gente está ali junto com esse que é, na verdade, o rei, esse que é o rei dos reis? O que a gente faria? Eu vou melhorar para ver se a gente consegue pensar. Digamos que vocês descobriram que o Rogério pastor é um pilantra. Estou fazendo no sentido contrário. É um pilantra. Vocês descobriram isso. Então o que vocês fariam? Se afastar? Quem mais? Vocês não iam buscar uma maneira de me tirar, de fazer com que aqueles que têm poder sobre mim, autoridade sobre mim, pudessem me tirar? Não fariam isso, sabendo que alguém que está à frente de vocês é alguém que é um 71, é um pilantra e qualquer coisa que a gente quiser pensar. E aí eu falei de algo ruim, mas imagina, vou voltar lá, você espera, anseia por alguém que vai libertar o povo, que vai reinar sobre esse povo. E a referência desse alguém que vem, ele vem da linhagem de Davi, ele cumpre todas as profecias, e agora você sabe que ele está ali, mais ou menos 1,70 m, 1,73 m, come contigo, bebe contigo, dorme contigo, acorda contigo, mas é ele. E aí você olha para o Império Romano, o que a gente faria?
a gente não ia buscar um jeito de colocar Jesus no poder? Sim ou não, gente? Humanamente falando, a gente não ia falar, presta atenção, a gente não é gente agora, do dia, hoje é dia 7 de maio de 2026, a gente está lá junto com eles, e a gente descobriu que Jesus é. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colar com o pessoal, que a gente entende que pode arrumar uma maneira de tirar o trono de Roma, para colocar aquele que de fato é o Messias. Mas qual é a proposta que Jesus tem? Depois que Pedro tem a revelação, ele vai dizer que ele iria para Jerusalém, não é o que está escrito aí? Verso 21 de Mateus 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. E olha só, lembra que eu comecei falando sobre pelo menos 4 grupos religiosos da época? Olha nas mãos de quem Jesus fala que ele vai sofrer. Sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, tudo falando sobre religião, sobre o pessoal da fé. Era esse pessoal que Jesus está falando que nas mãos deles Jesus sofreria. E vocês lembram que desde que eu cheguei aqui em destaque em relação ao estudo, vocês lembram que eu falei que eu particularmente não creio em religião, não creio que Jesus ele veio criar uma religião, ele veio criar uma maneira de viver. E essa maneira de viver, quem é o modelo? O próprio Jesus, que se fez homem, habitou entre nós e mostrou como viver. Por isso que inclusive o tema, né, do estudo é nos passos de Jesus. E aí ele está falando que inclusive esses religiosos que ele falou, olha, vocês não vão se contaminar com o fermento desse povo. Ele está falando, eu vou para a mão deles e vou sofrer. E dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Vamos raciocinar, vamos tentar, gente. A gente descobriu que Jesus é o Rei dos Reis, é o Messias. E aí, dentro do que a gente aqui conversou um pouquinho, humanamente a gente ia dar um jeito de colocá-lo no poder, nem que fosse através de passeata, campanha, mas a gente ia dar um jeito, porque a gente descobriu quem ele é, humanamente falando. Mas esse que a gente descobriu que ele é o Messias, é ungido, ele fala que ele vai ser preso, que ele vai ser açoitado, que ele vai sofrer nas mãos inclusive dos religiosos e que ele ia morrer. É óbvio que ele está falando que ia ressuscitar, mas isso na cabeça do discípulo também era uma loucura, ver alguém ressuscitar. Mas o que vocês pensam, o que vai na cabeça de vocês? Ele é o Messias, é ungido, mas ele vai sofrer e vai morrer na mão do povo. Encaixa isso? Você está lá ouvindo isso. Ele falou, tu é muito bem, Pedro, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, é o meu Pai que está nos céus. E aí aquilo que a gente conversou, eu digo, tu é Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Aí ele vem com a parte da chave, e aí ele fala que ele vai para Jerusalém e vai acontecer isso. Mas peraí, se ele é quem todo mundo esperava para salvar e libertar, como ele então está falando que ele vai para Jerusalém, vai sofrer e vai morrer? Faz sentido isso? Então minha pergunta é, não fazendo sentido, vocês lendo isso, o que vai na cabeça de vocês? Clique, clique, clique. Algo meio confuso, algo que... Contraditório não, seria a palavra. Que não encaixa, né? E por que não encaixa? Porque, vamos pensar, gente, vai. assim, fala, né, por que não na encaixa? visão que eu tenho, no caso, nós somos dessa época hoje, ele era o Senhor, né? Era o Messias.
Mas para o povo da época não é. Veio confuso. Não. Ali, vamos lá. Para quem ele está falando, o público dele já sabe que ele é o Messias. Já teve a revelação. E a conversa é a mesma. Não foi para o outro dia, não. O papo está ali acontecendo. E aí ele fala quem ele é, através daquilo que Pedro confessa. Mas ele está falando, esse que eu sou, eu vou para Jerusalém e vou padecer. Donia, depois Lele. Mas esse pensamento que os discípulos estavam tendo, estamos falando em relação aos discípulos, né? Porque ele foi mais franco com os discípulos. Anteriormente, eu acredito que ele já haveria preparado o discípulo para essa situação. Ou seja, os discípulos estavam quando ele enfrentou os fariseus e os religiosos e pediram um sinal a ele. Ele disse, olha, o sinal que eu lhe dou é o mesmo sinal de Jonas. E para o próprio Evangelho de João 14, se não me falha a memória, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar ele órfão. Falou sobre o templo, que reestruturaria ele em 3 dias. Então, assim, longe de mim, né, querer ser um discípulo, tipo Pedro, Tiago, João e outros mais lá, que eram bem chegados a ele. Mas se o meu entendimento como discípulo é capaz de receber ele como o Messias, que tudo que foi falado sobre ele, principalmente sobre Isaías, falou sobre ele, estava se cumprindo, e eu acreditasse piamente naquilo, então eu acreditaria nele também, piamente, de que ele morreria, mas até mesmo porque ele tinha ressuscitado Lázaro, que já tinha sido morto há 3 a 4 dias, talvez. Então, na minha mente, eu vou me colocar acima dos discípulos um pouco, né? Lá. Na minha mente, depois de ver ele ressuscitar Lázaro, depois de ele ter falado que o sinal que daria era o sinal de Jonas, 3 dias. Depois de ele ter falado em João 14, se não me falha a memória, que ele ia para o Pai, mas não deixaria órfão. E outras coisas mais, que o tempo seria restaurado em 3 dias. Essa fala dele, acredito eu, que sendo um homem de fé, ela ia me contaminar da mesma maneira que ela contaminou beneficamente em relação dele ser o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Tá, guarda isso aí, vou voltar em você, vai, Lei. Eu vejo assim, nós temos a nossa fé muito pequena. O próprio Jesus fala, né, que é menor que um grão de mostarda, né? E o grão de mostarda é a menor semente, né? Na verdade não é, tem semente menor do que o grão de mostarda. Ali era uma expressão idiomática, mas vamos lá. Mas a intenção é falar isso, que ela é pequenininha e se torna algo grandão. E nós, pastor, eu vejo assim, acredito que o discípulo também é da mesma maneira. Nós somos muito apegados a essa vida terrena. O próprio Paulo fala, né, que somos mais miseráveis se o nosso pensamento fosse nos 70 anos de média que se vive, né? Então eu vejo assim, eles viram o milagre, eles viram Jesus, eles acreditaram que Jesus era o Messias, mas quando veio essa conversa, porque no meu entendimento, por mais que eles entendessem que ele era o Messias que viria, eles estavam esperando um rei para aniquilar ali com os romanos, acabar com aquela escravidão, libertar o povo de Israel, né? E quando Jesus vem com essa conversa, aquilo parece que foi um banho de água fria neles, né? Então eu vejo assim, que o grande erro nosso é que a gente fala muito de Jesus, mas por qualquer coisa, por qualquer motivo, a gente abaixa a poeira. Às vezes a gente vem num culto, no domingo, maravilhoso, uma bênção pura, ouve a mensagem, os estudos, a palavra, mas chega na segunda-feira, o primeiro problema que a gente tem, parece que nada daquilo que foi falado e vivido no domingo prevalece na vida da gente. Começa a murmurar, reclamar. Então eu vejo que nós, seres humanos, temos que trabalhar muito para buscar essa fé que o apóstolo Paulo teve, né? E que tantos outros tiveram, que nós precisamos ter. E entender que a nossa vida não se limita a essa vida terrena. Esse é o meu pensamento. Vou pegar rapidinho da Donias. Donias, se tu lembrares, na aula passada, eu peguei lá em Mateus 10, onde Jesus ele diz praticamente o que ele está dizendo aqui em 16, só que aqui ele diz de maneira mais extensa. Mas se a gente lembra no capítulo 10, ele chamou os discípulos e já falou: vocês querem ser meu discípulo? Vocês vão ser perseguidos. Quer dizer, no chamado
ele já fala sobre isso. Mas guarda isso, é só para mostrar que logo de cara ele já tinha falado sobre isso. Só que fala, Ed, para ver se o que Ed vai falar, eu vou complementar. Eu tentei imaginar na época de discípulos ali, né? Jesus falando para eles e Jesus virando a chave ali do ministério dele, né? Ele inicia falando sua identidade, quem ele era, e agora falando sobre o propósito do ministério dele, por que ele veio para salvar. Então, o que era uma identidade, ele mostrou a revelação agora do sacrifício, o que ele iria fazer, né? Mas isso, uma pessoa ouvindo isso diante de uma conversa, a pessoa fica sem entender, né? Eu, humanamente falando, eu ficaria sem entender, né? Então vamos lá, eu vou continuar a história para depois a gente voltar aí. Quando ele vai continuar falando, ele vai dizer assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, a achará. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Vê se melhora isso na pergunta que eu fiz. Não é uma contradição? E por que é uma contradição? Porque o reino do Senhor não é desse mundo. Jesus pega, lembra que em João 13 ele vai falar sobre nascer de novo? Ele pega todas as lógicas do mundo caído, ele coloca de cabeça para baixo, ele inverte tudo. Como ele inverte? Se o Senhor da linhagem de Davi, a gente espera um guerreiro. Ele fala, não, eu vou para Jerusalém para eu morrer. Se ele continua falando para os discípulos, ele vai dizer, olha, se tu de fato quer ganhar a sua vida, tu tem que perder. Porque se você quiser, de fato, viver dessa maneira que você está vivendo, achando que está ganhando, você vai acabar perdendo. Ele começa a inverter os valores que os discípulos estavam acostumados, que são os valores de uma sociedade do mundo caído, corrompido. E por isso que, quando os discípulos, e aí eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho, a maior parte dos teólogos, entende que Judas traiu Jesus, porque ele esperava um guerreiro, ele esperava alguém que fosse tirar Roma do poder. E a maneira que Judas se encontrou, não estou falando da parte que teria que ter um traidor, não é isso, estou falando no mover da vida como a vida é. Ele falou assim, ele está até agora e não faz nada, os anos estão passando, então eu vou traí-lo porque agora ele vai se manifestar. Por quê? Porque aqui Judas também não tinha entendido que os valores de Jesus vão contra os valores desse mundo, os métodos de Jesus vão contra os métodos desse mundo. E aí a gente vai lembrar da musiquinha que a gente diz, né, que é a passagem bíblica, nossas armas são espirituais, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as obras do inferno. Aí vou voltar para os discípulos. Imagina eles sabendo que Jesus é da linhagem de Davi, é o Messias, é o ungido, e esperando que agora ele comece a montar o exército dele, comece a montar o povo dele. Ele fala, não, eu vou me entregar, eu vou me deixar ser levado e eu vou padecer. E estou dizendo para vocês também, que se vocês não negarem a vocês mesmos, não tomarem todos os dias a sua cruz, vocês não podem ser meu discípulo, não tem como me seguir. E agora imagina esse povo acostumado com entra um império, sai outro império, na cabeça toda a história de Davi, e vem Jesus falando, olha, não vai ser assim o meu reino vai começar dentro de vocês, de dentro para fora. À medida que vocês forem sendo transformados, a minha imagem e a minha semelhança, o meu reino vai estar sendo estabelecido. E agora, se para a gente que conhece a Bíblia não foi fácil, imagina para essa rapaziada que estava lá vivendo tudo isso. Como disse o Ed, imagina mudar essa chave. Imagina como que é. Porque eles iam para a sinagoga, quando eles iam ouvir lá o pessoal falando, o que eles ouviam? Pegava Isaías e lia, pegava Salmos e lia. Vai vir quem? O Messias. Vai vir o que é da linhagem de Davi.
Vai vir alguém maior do que Moisés. A cabeça deles é como? É do mundo, é da transformação de dentro para fora? Não. É aquele que vai governar sobre nós de maneira imperial, de maneira de reino, de alguém que se senta num trono. E vem Jesus e fala: olha, não vai ser assim. Ele começa a inverter. E aí é quando ele inverte que ele vai começar a dizer: olha, se você quiser. Ele já tem uns discípulos caminhando. Aí eu pego o que Adonias falou, já está com tempo caminhando, uns 2 anos e 2 meses mais ou menos. E vai falar: ó, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser, negue-se a si mesmo. E aí uma das primeiras coisas que a gente vai entender que tem que negar, e é o que eu quero falar hoje. Qual é o antônimo de perdão? Hã? Não. Mágoa. Mais. Se alguém te feriu, o que dá desejo em você? Quando alguém te feriu, vingança. O que brota dentro do teu coração? Normalmente, do nosso coração? Raiva, amargura, como? Ressentimento. Então abram aí em Hebreus 4:12. Porque o que eu quero que a gente nessa caminhada entenda: quando a gente falar de um, a gente está anulando o outro, ou pelo menos que a gente busque isso. Isto é, se eu vou falar de perdão, que é aquilo que Jesus tem e eu tenho que ter, que é tomar a cruz, pegar a imagem de Cristo para formar em mim, e negar a mim mesmo, eu tenho que negar esse eu que foi construído com o pensamento pecaminoso, com a influência do mundo caído. Toda essa influência desse mundo caído, ela tem que sair de mim. Então eu tenho que negar a mim mesmo. Vou dar um exemplo. É fácil se negar do desejo de vingança? Para um, para outro, mas na maioria das vezes a gente não quer negar esse sentimento. Tem gente que inclusive adoece por causa desse sentimento, né? Falando para as mulheres, em 2008 saiu uma pesquisa de que a maioria dos cânceres de mama e útero nas mulheres, a maioria, não todos, mas era por falta de perdão. É por causa de amargura, desejo de vingança. Quem pode ler aí no microfone, Hebreus 4:12? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o que essa palavra tem que fazer na gente a partir desde sempre? O que ela tem que fazer? Penetrar com que propósito? Para tomar uma vaga, para nos transformar. Qual é a função da palavra? Primeira função da palavra. E se a gente quiser tirar a palavra e substituir pelo Espírito, ainda que o Espírito que tenha inspirado os homens para escrever a palavra, e ela só acontece, a ação do Espírito acontece pela palavra, qual é a primeira função da palavra? Convencer do pecado. E o que é pecado? Transgressão a quê? A Deus. Tudo aquilo que vai contra o propósito de Deus, o caráter de Deus é pecado. Porque no grego, hamartia quer dizer errar o alvo. Toda vez que eu erro o propósito de Deus, é pecado. E normalmente a gente acha que pecado é o que a gente faz, ou com palavras ou com ação. E a gente não entende que muitas das vezes o que está aqui dentro é pecado, ainda que nunca a gente tenha verbalizado ou tenha feito. Como um exemplo, quando eu não perdoo, mas eu tenho maior vontade de passar com o trator por cima da pessoa e ninguém sabe disso,
Ainda que eu chegue perto da pessoa e dê um sorriso Colinos para ela, Colgate, qualquer desse daí, mas lá dentro, Deus sabe que tu tá doidinho para pegar uma draga e falar para lá, para cá, para lá, para cá, até ter certeza que o negócio foi bem feito. E a gente às vezes acha que isso não é pecado. Por isso que a transformação ela é de dentro para fora. Por isso que é negar a mim mesmo e tomar a cruz. Agora abra aí em Hebreus 12, verso 15. Hebreus, quem lê aí pra gente? Hebreus 12, 15. Gente, lê para não ser só eu falando. Hebreus 12, 15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Quem pode me explicar esse versículo? Ele é simples de explicar. Língua portuguesa purinha. E não é um texto complicado. Micrófono. A mágoa, o rancor, a raiva, ela é como se fosse a ferrugem. Né? A ferrugem ela vai comendo um ferro devagarzinho. Ela vai deteriorando, né? Se você não pintar, uma grade, exemplo, de ferro. Se você não pintar, se você não, às vezes, lixar de período em período, né? A ferrugem vai comendo. E eu encaro todos esses sentimentos, né? Inclusive que fala aqui, como se fosse essa ferrugem, né? Que precisa ser transformada, né? Lixada, polida e pintada para continuar o processo. Vamos lá. Sua fala sobre amargura foi show. Mas eu quero saber o que esse versículo está falando. Lembra que a Marluce me fez uma pergunta sobre estudar a Bíblia no domingo? E eu falei, vá versículo por versículo. O que esse versículo, o que ele está dizendo? Tem pelo menos duas coisas aí importantíssimas que ele está dizendo. Não sei se é o que eu entendi. A gente vai descobrir junto. Separar, né? Primeiro a gente se separar, estar separado. Não é desligar dos irmãos, né? Digamos assim, não é desligar dessa raiz aí. Eu creio que é vigiar para que não brote em nós essa amargura. Por mais que alguém tenha falado algo, eu não posso permitir que esse algo entre no meu coração, brota e cria raiz. Aí dessa raiz vai dar problema. É interessante aqui que o versículo que a gente leu agora no 15, pelo menos na minha versão aqui, ele começa como cuidem uns dos outros. E eu acho muito interessante porque, assim como a alegria às vezes é contagiante, né? Aquela atmosfera, aquele sentimento bom, ele pode contagiar. Na verdade, a amargura, o ressentimento, ele também contagia. E ele também produz, em efeito escala, né, esse sentimento ruim, essa amargura. E então nós precisamos cuidar uns dos outros, significa não cuidar apenas de mim. Cuidar sim, se porventura eu vier, né, me amargurar, frustrar com alguma situação, mas eu preciso cuidar também, estando atento, como diz a continuação do versículo, atento também em observar quando em nosso meio alguma pessoa está ferido, com o intuito de ajudar a fazer com que aquilo seja dissipado,
Porque uma vez não cuidado, tratado, vai criar raiz e isso pode sim contaminar. Porque nós vemos isso. Eu tomei a dor do Éder aqui e tomei o mesmo sentimento dele e tomei a mesma postura. Um exemplo. Uma vez, eu era ainda bem nova, ainda era na Canaã. Tu não lembra não, vai com essa não. Vai não. Pouco tempo. Estava na igreja Canaã e no ensaio que teve, uma pessoa estava lá com aquela... Né, ela tinha passado por um momento e ali numas conversas de grupo que a gente fazia no grupo de coreografia, e eu lembro que eu peguei e falei, olha, se não for para eu tomar a dor do outro e levar a Deus, é melhor que eu não tome. Porque eu preciso pegar a dor, eu preciso pegar ali o que ela está sentindo e levar a Deus. Não trazer isso para dentro de mim e ficar remoendo a mesma coisa. Porque em vez de ser um, serão duas que precisarão ser tratadas. Em vez de ser um contaminando, já serão duas contaminando, tirando a paz, perturbando, né? Trazendo inimizades, trazendo tantas coisas ruins. Então a gente precisa cuidar e precisamos estar atentos. Aqui a minha leitura ela é um pouquinho diferente da que foi lida ali, mas ele fala assim, olha, para que eu tenha cuidado, para que nós venhamos ter cuidado, para que ninguém, né, perca a graça de Deus, né? A graça é o maior, é o privilégio que nós temos maior, que não pode ter outro igual. Eu imagino que se eu passar pelo pastor Rogério e falar algo dele pelas costas e ele puder me ouvir, eu vou gerar nele uma mágoa. Eu vou gerar nele um sentimento que pode afastar ele da graça de Deus. Eu passo por alguém e às vezes, igual o senhor falou aí, eu posso maltratar essa pessoa e através do que eu fiz para ele, eu vou implantar nele algo que vai tirar o direito da salvação. Porque a graça é o favor imerecido, é a nossa ida para o céu e a nossa ida para morar com Jesus, onde ele estiver. Mas a pessoa que está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, ela não vai ter esse direito. Ela não vai ter esse privilégio. Então, quando eu entendo que quando ele fala que tenho cuidado para que ninguém, para que eu cuide das outras pessoas, ele está me falando para que eu cuide, para que eu não implante no coração delas o ódio, o rancor, a maledicência ou qualquer coisa parecida, para que eu não prive ele do privilégio de morar com Jesus. É o que eu entendo, mas eu não desisto. Então, tudo que vocês falaram se encaixa, mas vamos lá agora no texto. Se a gente pegar o 14, ele vai dizer, do que depender de vós tem de paz com todos. Depois ele vai falar sobre a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E aí ele chega no 15, ele começa primeiro, qual é o nosso papel? Sermos vigilantes, termos cuidados. E aí ele está mostrando que nós somos responsáveis pelo nosso próximo. Não existe evangelho Cristo em casa. Não existe o evangelho self-service. Eu venho aqui, né? Quero, né, como muitos falam aí, vem buscar a minha bênção e depois vai para casa. Eu vou lá em tal lugar. Não. O evangelho é de comunhão. E nessa comunhão todos somos responsáveis por todos, sem exceção. E tanto por culpa de muitos líderes cristãos e também por esse egocentrismo da membresia, a gente acaba colocando sempre que a responsabilidade do cuidado é minha, do pastor. Mas a Bíblia o tempo todo, ela vai falar uns dos outros, sempre, o tempo todo. Então a primeira coisa, ele está chamando a gente para uma vigilância, para ter cuidado com o nosso próximo. É a primeira coisa que ele vai dizer. E aí entra no que ele fala, para que essa pessoa não seja excluída da graça. O que é ser excluído da graça? É quando a gente sabe o que é o certo, a gente sabe quem é Deus, e a gente escolhe com que o nosso coração
ele seja permeado, invadido de sentimentos que a gente deveria negar para poder tomar a cruz. E a gente fala, não, eu prefiro, e a gente fala, né, como é que é? Eu nasci assim, eu nasci assim, eu morri assim, eu não sei direito esse treco não, mas a gente acha, não, eu sou muito bom, mas se pisar no meu calcanhar, já era. Isto é, primeira coisa que ele está falando, olha, sejam atentos, cuide para não deixar ninguém ir por esse caminho. Então, gente, isso é muito sério. O que Jesus, em João 21, ele falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como? Igual, da mesma maneira, medida, proporção. E aí ele não está falando para salvação, ele está falando para a gente invadir esse mundo da presença do próprio Cristo. Por isso que somos discípulos dele. E ele cuidou de todos. E ele está falando que nós temos que cuidar de todos. Temos que estar atento, porque o nosso próximo é responsabilidade nossa. Todo próximo é responsabilidade nossa. E aí ele está falando, se você, mais para frente, que eu falei que a aula do perdão a gente vai ter uns 3 ou 4 encontros, mas quando chegar em Mateus 18, que lá a gente vai trabalhar um tempão até chegar no 19, ele vai falar o seguinte, se alguém pecou, você vai até... Vou melhorar, abra aí Mateus 5:21. Mateus 5:21. Eu não lembro se é até o 24, 25. Cuidar de todos. É obrigação nossa cuidar de todos, né? Mas só quando a gente fala do cuidado, abre assim um leque de cuidados, né? Porque de repente o que eu penso que estou cuidando, o outro pode receber como algo que para ele não é cuidado. Talvez ele vai sentir que eu estou querendo tomar conta da vida dele, eu estou querendo chamar atenção, eu estou querendo... ou então um não que eu disser, talvez eu tenha que dizer o não, e o não vai significar que eu estou cuidando. Então, assim, a gente tem que entender que, às vezes, o cuidado, a pessoa que recebe, acha que ser cuidado é sempre alguém passar a mão na cabeça dele, porque... me chateou, me magoou, e aí tem que passar a mão na minha cabeça. Então, esse cuidado aí abre um leque de coisas. Eu vou concordar discordando. Por quê? O nosso chamado é para cuidar. Independente... Tá, mas... Calma, aguenta o golpe. Então, cuida direito. Então, a gente falou, independentemente de como o outro vai reagir. Calma, mulher. É a mulher que vai falar, vai. Fala. Vai. Independente do que o outro vai interpretar. Jesus agradou a todos, mas ele buscou cuidar de todos. Paulo agradou a todos, mas ele buscou cuidar de todos. Vai chegar um limite que, se a pessoa ela não quiser, a gente entra na passagem, não dê pérolas aos porcos. Não adianta eu estar cuidando de alguém que toda hora eu lavo, boto bonitinho e ela vai, mergulha de novo lá na lama. Mas o chamado é para cuidar. E aí o que tem que ter em nós é esse discernimento do limite. Não, do limite. Porque cuidar é sempre. É sempre. Por que Jesus morreu? Porque ele cuidou de nós. Por que Paulo morreu? Porque ele cuidou de nós. Por que Pedro morreu? Porque ele cuidou do povo de sua época. Então, o cuidado não tem relação a leque, tem relação à oportunidade. Não depende de quem o outro é, depende do que eu fui chamado para ser. Por isso, eu nego a mim mesmo, apesar da reação do outro. Eu coloco minha vaidade, meu orgulho, meus conceitos, para que o outro possa ser cuidado por mim. Vou tentar algumas vezes, e ele sempre rejeita. Aí é hora da gente entrar na sabedoria, no discernimento e falar, amigo, você não quer, então eu vou para quem queira. Mas até chegar a esse nível, não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Por isso que o amor, ele é longânimo. Então, mas quando a gente fala do cuidado, estou falando assim, para a gente também, quem está recebendo o cuidado. Porque às vezes você está ouvindo alguma coisa, a gente está ouvindo alguma coisa e está entendendo que não é cuidado. Mas de repente alguém está cuidando da gente e a gente não está percebendo.
Estou falando das duas partes, que a gente tem que cuidar, tudo bem, né? Tem que cuidar, mas buscar o discernimento. Agora sim. Não, Porque mas a Bíblia se é a um gente todo. falar, mas se a gente falar assim, eu tenho que cuidar a vida toda. Tem pessoas que vai querer ser cuidada a vida toda e ainda acha que você está errado o dia que você para de cuidar. Então, aí não é cuidado, porque, desculpa, mas na tua cabeça está um pouquinho confuso. Por quê? O cuidado é levar o outro a uma maturidade. Por isso que eu estou falando. Então, e aí é o que eu acabei de dizer. Se eu estou dando, o outro não quer. Jesus estava lá fazendo milagres. O pessoal queria apedrejá-lo. E o que ele fazia? Igual o leão da montanha, saída pela direita, ia embora. Na própria terra dele, ele teve que ir embora a ponto de dizer: o profeta não tem honra na sua casa. Mas enquanto que ele podia, ele estava ali. Então quer dizer, se o outro não vai crescer, eu tenho que ter esse discernimento que ele preferiu endurecer o seu coração. Ele preferiu não nascer de novo, ele preferiu não negar a si mesmo. Então eu vou para outro que queira isso. Eu sei, mas é porque às vezes a pessoa acaba ficando frustrado. Você se dispõe a vida toda, aí aquela pessoa ainda assim não aceita. Aí quando chega lá na frente, né, uma outra situação, aí a igreja, eu vou falar como igreja, né? Nossa, fulano saiu porque a igreja não cuidou. Isso a gente cansa de ouvir e ouvir até os pregadores aí da frente falando, né? Então, Joana, é isso que eu estou falando. Tu está pensando ainda com essa sua fala que tem a ver com o outro. Não, eu entendi que tem tem a ver com a gente. Com a gente. Só que tem hora que a gente ouve coisas que não era para ouvir. Mas esse é o evangelho. Então Jesus, vai mais para a cruz não, que o senhor não era para ir. Paulo, tu não vai ser decapitado porque você... João Batista, tá louco, rapaz? Tu não fez nada de errado, como tu vai morrer assim? Esse é o evangelho, esse é o negar-se. Por isso que ele fala, vai tomar a cruz. E cruz, lembra que eu falei na aula passada? Na cabeça deles é morte. Ainda que muitas das vezes não a física, mas essa morte do negar a si mesmo. Depois o Donias também quer falar. A multidão que estava ali para apedrejar aquela mulher, todo mundo sabia, né, que ela era pecadora. E usaram a lei. João 8. Quer dizer que na lei estava todo mundo certo. Mas Jesus fala o quê? Então, olhando por esse lado assim, vamos botar assim, não é dizendo que a Joana ou eu, nós pensamos assim, não. Poxa, essa mulher está sempre em adultério. A mulher que Jesus foi lá no poço lá, também. Nesse caso, ele não ia até aquela mulher. Porque ela era... E João 4 começa falando, Jesus se importou em passar por Samaria, só para encontrar aquela mulher. Se ela, no caso dela, ela ouviu, parou e deu continuidade ao outro terreno. Se as pessoas não querem, a gente vai entender que elas também não querem. O jovem rico. Jesus, gente, a passagem jovem rico para mim me arrebenta. Cara, que foi Jesus que pregou. Pô, Jesus errou em alguma coisa? Não, foi Jesus que pregou pro cara. Mas ainda assim, vai dizer que ele saiu pesaroso porque ele tinha muitos bens. Gente, ele ouviu de Cristo. Historicamente, que biblicamente... Não tem, ele some da história. Acabou. Não há relatos, né, na palavra depois disso. Só dúvida, eu achava que tinha um relato. Donias quer falar. Desculpa, é que eu vi você, não vi Margarete. Viu, cavaleiro? É outro papo. Eu entendo que o nosso chamado é de levar as pessoas a Jesus, como nós temos falado sobre isso desde o início do estudo. Mas há um preço a pagar para isso, né? Que é muitas vezes nós não conseguirmos aquilo que queremos alcançar, que é levar a pessoa a Jesus. Eu tenho assim um breve testemunho de pessoas que nós fomos até onde nós tivemos a liberdade para ir. Chegou um momento, eu e Adonias, que nós entendemos que essa pessoa não queria Jesus, ela não queria o compromisso.
Então, eu acho que aí entra como dar pérolas aos porcos, como você está perdendo o seu tempo com, às vezes, outras pessoas que estão sedentas de Jesus e você está perdendo tempo com outras pessoas. Mas, claro que o propósito, o que precisamos fazer é isso, levar Jesus às pessoas, custe o que custar. Mas como a irmã está falando ali, eu acho que o que ela está querendo dizer, que ela precisa, né, no caso que nós estamos falando aqui, é que chega um momento em que não dá mais para a gente caminhar com aquela pessoa. Então, aí, nesse momento, a gente tem que partir, tem que sair fora. Por isso que eu falei, do discernimento. Nós tivemos um rapaz na igreja que nós estávamos, o senhor, ele assim era do mundão, ele aceitou Jesus, ele foi caminhando, e a gente na casa deles, a esposa dele aceitou Jesus no dia da nossa visita. Passados-se alguns dias, ela faleceu e ele não está mais na igreja. O dia que nós conversamos com ele sobre batizar, porque já havia bastante tempo, ele já ia no culto, ele não quis. Então, o que a gente vai fazer? Mas o Senhor, Deus, ele tinha um propósito, porque a esposa dele, que nunca tinha sido crente, nunca tinha aceitado Jesus, ela aceitou, com uns dias faleceu, e ele que estava firme, caminhando, não quis Jesus. Então, nós tivemos que parar. Então, um bocado da fala da Joana, quando a gente continuar trabalhando aqui, a gente vai falar de algumas coisas que as falas da Joana, assim, elas esboçam, né? Porque eu falei, a gente vai falar sobre fruto do Espírito, a gente vai falar sobre sermão do monte. Eu falei para abrir Mateus 5:21, mas segura aí, porque na verdade não era para ser agora, que ainda tinha que acabar. Eu ia aproveitar o gancho dele, mas como outras pessoas falaram, dá para a gente voltar lá. Primeiro era esse, o cuidado. O segundo, ele fala sobre semente. E aí ele fala, ter cuidado para essa semente não brotar. Deixa o sol se pôr. Então, vamos lá. Eu tenho, pessoal, vocês, não sei vocês, né? Mas o pessoal capixaba vai saber mais de semente do que a maioria dos carioca. Mas você coloca a semente, ela tem que ter um tempo para poder ser envolvida pela terra, para poder criar, ela morrer de fato, né? Que é o que diz, para ela poder sair aqueles raminhos e aí ela vai criando, não é raminho, né? Mas aquele negocinho, né? Aquela raiz, esse broto, e aí virar uma raiz para depois ela de fato aparecer. Ele não está dizendo que não vai haver semente. Ele está dizendo que vai haver semente. Mas ele está falando que é para a gente não deixar essa semente brotar. Isto é, me ireis, mas não pequeis. Se irou, mas ali mesmo esse negócio tem que parar. Sentiu a dor, o golpe, a pancada, da traição, da volta que alguém te deu, da calúnia que levantou. Na hora, você tem todo o direito, enquanto pessoas emocionais e sentimentais que Deus criou, de ter reações. Mas você não pode deixar isso criar raiz. Sentir não é pecado, né? Pecado é o que eu faço com esse sentimento, né? O Éder pisou no meu pé, fiquei com raiva do Éder. Aquele momento ali, isso aí passou, acabou, perdoei o Éder, tranquilo. Mas se eu começar com um sentimento de vingança, já que ele pisou no meu pé, eu vou pisar nos dois pés dele. Aí, então, o sentido humano. Então, Deus sabe os nossos limites e as nossas inclinações como pessoas pecaminosas. Porque na santidade a gente não vai nem sentir isso. Depois que a gente for transformado, nem o sentimento ele já vai acontecer. Mas hoje, enquanto ainda há pessoas que lutam todo dia contra, ele está dizendo o seguinte, ó, viu que a sementinha apareceu? Amigo, arranca logo. Não deixe esse trem brotar. Não, e antes dele falar mal, o problema não é isso, o problema é quando cria
é quando cria raiz aqui dentro, porque como eu falei, eu posso até não fazer nada, eu posso até não falar nada, mas aqui dentro, esse negócio já me tirou da graça, lembra? De ser excluído da graça, já me afastou de Jesus. Fala, Donias. Em relação à semente, quando Jesus fala, ou quando está dito aqui na Bíblia, para não deixar crescer raiz de amargura, ele está fazendo o caminho inverso da parábola do semeador. Ou talvez até equiparando. Porque eu posso pegar uma semente, por exemplo, qualquer semente. Pode ser uma semente de abóbora, que é fácil, de quiabo, que é fácil, de alface. Se eu deixar ela aqui em cima desse madeira aqui, e plantar uma outra e regar ela todos os dias, automaticamente essa aqui vai morrer. Ela não vai criar raiz, ela não vai brotar. Então o nosso coração, ele tem que ser um coração duro para receber o pecado e flexível para receber a palavra de Deus. Se eu endurecer o meu coração para não receber o pecado, essa semente vai bater e vai morrer. Ela não vai frutificar. Não é, eu tenho que fazer do meu pensamento, hoje, nos dias de hoje, né? Eu tenho que fazer do meu pensamento, quando alguém me insultar, uma terra infértil, para que não brote, né? Para que não crie raiz. Como fazer isso, talvez? Eu não tenho assim uma visão de que eu posso fazer isso, a não ser que eu seja convencido pelo Espírito Santo de que eu não devo fazer. Né? Agora, se eu abrir espaço, se eu começar a regar ela, tirar opinião, o que eu devo fazer, esse cara é ruim mesmo, ele fala de todo mundo, eu estou começando a regar ela, estou começando a preparar uma terra para ela frutificar, para ela brotar e dar fruto. Mas se eu aniquilar mesmo, se eu selar, parar com ela, não tocar naquele assunto mais, parar, esquecer, lembrar que a Bíblia falou para não fazer, ela morre, ela não dá raiz. Então o que eu tenho que fazer o quê? É preparar a minha vida, o meu entendimento, né? Para que ela não frutifique. Isso depende muito mais de uma pessoa que tem comunhão com Deus, dele mesmo, que das outras. Então, vamos lá. Na verdade, o que a gente tem que fazer é se render sempre à palavra. Isto é, à medida que eu me alimento da palavra, eu vou sabendo quem é Deus, os propósitos de Deus, o caráter de Cristo. Então eu vou saber se aquilo que está brotando é uma raiz benéfica ou maléfica. Mas como que eu vou saber isso? Conhecendo a palavra. E a nossa caminhada é isso. Por isso que eu falei, o estudo ele vai ser sempre Bíblia. Uma vez ou outra eu posso citar um livro, um autor, mas é Bíblia. Porque o que ele está falando? Olha, cuidado, não deixa brotar, ele não nega a nossa humanidade de homens e mulheres caídos, mas depois ele vai falar, se brotar, aí entra no que a Neuza falou, se brotar esse negócio, alastra, se botar isso contamina, a amargura vai fazer você ficar vai fazer com que às vezes um ambiente que está bom pra caramba, chega a pessoa amargurada, o que acontece com o ambiente? Fica horrível. Se tiver, aí essa pessoa que chegou não está tendo cuidado, esse cuidado que falou no começo, e aí se tiver alguém que tem uma inclinação para aquilo, o que vai fazer? Onde era dois, onde era um agora, são dois. E esse negócio alastra. Então a Bíblia é muito clara, não deixe, tenha cuidado e não deixa isso. E aí quando lá também fala do cuidado, o que é? Eu vi que o Lelei está indo por esse caminho. E Deus me deu, ou porque eu conheço muito Lelei, ou porque Deus me revelou, porque eu tive discernimento, eu vou sentar com ele e falar, cara, não vai por esse caminho, isso é caminho de morte. Você vai deixar isso brotar em você, você vai ser excluído da graça, porque o teu sentimento não está de acordo com os sentimentos de Cristo. E logo você vai contaminar todo o povo, que é o povo de Cristo, com o povo porque ele morreu, que ele comprou com alto preço. Então, se existe amargura, rancor, o que a gente tem que fazer? Cortar pela raiz. E tem gente, aí eu queria que a Josi estivesse aqui para ela me ajudar. Tem gente que gosta, parece loucura, mas não é, isso é doença, quer dizer, é pecado, mas é também diagnosticado como doença. Tem gente que gosta de estar de cara feia, com raiva de todo mundo. Tem gente que gosta de se vingar. Tem gente, você vai ler Provérbios, vai falar sobre aquele que maquina
o mal, planeja. Tem gente que tudo, ele parece que está sempre procurando uma coisa para falar que o feriu, para ele poder, de alguma maneira, retribuir aquele trem. Corre desse. E aí, ó, Joana, a gente entra, vou cuidar. Vi que não tem jeito, corre desse. Porque não tem jeito. Paulo, ele chega a falar, só aproveitando o gancho, ele chega a falar que se a gente está no meio dos que se dizem irmãos, e eles se comportam como não cristãos, Paulo fala, nem se assente com eles para comer, corre deles. Vai falar, amado? Tem gente que se alimenta disso. Isso. Todos os dias, grupinho, pessoas, rua, até vizinho, se alimenta para ficar ali, maquinando aquilo ali. E tudo sabe, tudo fala, e tudo direciona. Quer perguntar alguma coisa, vai lá, sabe tudo. Hein, pastor, o que é tão bonito ter, né, Jesus como nossa direção, né, é que a pessoa, ele tanto pode cortar a raiz do mal, porque às vezes uma semente mal caiu, alguma coisa aconteceu e chega até você, e você, quando você tem o discernimento, quando você está ali buscando a presença de Deus, você consegue transformar aquela situação. Aquilo que veio, que não seria bom, de repente você consegue cortar e transformar. Então eu falo assim, tanto você pode fazer com que a raiz do mal cresça, como você também pode arrancar ela, né? Tirar ela dali do meio. Não é com pessoas, né? Porque nossa luta, né? Nossa guerra não é contra pessoas, né? Mas contra a situação que está acontecendo. E é interessante que aquilo ali pode ser transformado até aquela pessoa que às vezes estava ali com aquela situação, dependendo da palavra que ela ouve, faz ela pensar. E assim, o bonito do metodismo é pensar e deixar pensar. E quando faz a pessoa pensar, parece que transforma, né? Então, por isso que ele começa falando do cuidado, que o cuidado é isso. Você não viu que a semente já está lá no coração de alguém, então, né? Antigamente fala, né? A gente não pode impedir do passarinho pousar na cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Isso é, você viu que já está lá, vai lá cuidar do teu irmão. Vai lá para ele não se perder, vai lá para isso não brotar no coração dele, criar raiz, e pior ainda, depois ele vai contaminar outros. Então cuida dele. Fala, amada. Agora, interessante, pastor. Interessante assim, é uma coisa triste, na verdade. Igual eu, por exemplo, conheço pessoas que são evangélicas há muitos anos, há décadas, né? Já foram líderes, né? Louvoristas, músicos, né? E ela mesma fala, isso mais de uma pessoa que tem dificuldade para perdoar, que não consegue perdoar. Como explicar alguém tantos anos na caminhada, vivendo em comunhão, né, ainda não conseguir ter essa experiência? Eu sei que há situações, há casos, né, mas assim, independente do caso, essa afirmação você ouvir de alguém que há anos caminha ali na igreja, né, caminha junto do corpo, declarar que não consegue perdoar, que tem dificuldade de perdoar, é algo que preocupa, porque isso chega a ser até um pouco assim, comum, não é normal, mas chega a ser até um pouco comum, né? O que falar para essas pessoas? Então, a gente vai falar, como eu falei, uns 3 a 4 encontros aqui falando sobre isso, sobre perdão. Mas de maneira resumida, quem não perdoa não conhece a Cristo. Não conhece. Ela encontrou favores de Cristo, ela encontrou o grupo que ela acha legal, mas Cristo ela não encontrou. Mas a gente vai falar isso no meu canal, a propaganda, eu tenho uma playlist lá sobre perdão. São acho que 18 vídeos sobre São 18 vídeos. Não, mas aí que a gente fala do cuidado. Isso é cuidado. Se eu não falar, eu não estou cuidando.
Se eu não cuidar, se eu não falar, eu não estou cuidando. Esse é o cuidado. Por quê? A pessoa que está vivendo aí, ela está se excluindo da graça. Fala. Na igreja católica, né, quando a gente atendia as pessoas, ela vinha com muita mágoa no coração, rancor. O que a gente fazia? Jesus fala para orar pelo que vos persegue e maltrata, né? E que faz o sol brilhar sobre o bom e sobre o mal, a chuva sobre o justo e injusto. Mais ou menos essas palavras aí, talvez um pouco diferente. Foram 2 versículos em ilustrações, mas está na Bíblia, está na Bíblia, é a Bíblia. Quando a gente começa a orar, né, a gente falava, começa a abençoar essa pessoa, mesmo que você comece da boca para fora, porque aos poucos a palavra, né, a bênção, o perdão vai chegar no teu coração e você vai ter facilidade de perdoar. Porque né, teve casos muito profundos que eu ouvi, né, que eu acompanhei, de abuso. Perdoar aquela pessoa foi um desafio muito grande. Eu lembro que foi 1 ano de trabalho, de escuta, de oração e de exercício, né? Os comentários de vocês estão me fazendo, às vezes, ter que dar uns pulos. Mas em Atos 7, tem alguém morrendo. Quem é? Em Atos 7, tem uma pessoa morrendo. Quem é? Estevão. Como ele está morrendo? Vocês já tomaram uma pedrada? Eu já. Já? Dói e dói muito. Imagina morrer sendo apedrejado. E o que Estevão fala? Qual é a oração do Estevão? Pai, não impute a eles esse. Quem fala perdoa porque não sabe o que faz é Jesus. Então, Estevão fala, não impute, não coloque na conta deles esse pecado. O cara está morrendo apedrejado. Sabe qual é o mal? Sabe qual foi o mal dele? É a maior pregação que a gente tem no Novo Testamento é de Estevão. Ele pregou de ponta a ponta a salvação em Cristo Jesus. Fala, Neuza. Se eu ver que vocês vão adiantar, eu vou cortar, senão depois a gente vai ficar embolado todo, tá? Mas não é por maldade, não. É só para a gente não atropelar a caminhada. É só algo que passou na minha cabeça aqui, dentro do comentário que eu fiz de uma pessoa que caminha muito tempo na presença do Senhor ali, vamos colocar na igreja, não consegue perdoar, encontra muita dificuldade. Aí o Senhor falou, né, que ela ainda não conheceu de fato Cristo, né? Estamos de acordo. Aí eu comentei com Éder que na hora que o irmão Celso pegou, eu falei assim, Éder, realmente não conhece. Aí eu falei com ele, falei assim, ela não conhece o perdão, na verdade. Ainda lhe falta a experiência de receber, de ter recebido o perdão por isso que eu falo de que Cristo. não conhece. Aí eu falei, porque no dia que ela parar e olhar que ela não merecia nada, nada, mas que o amor de Cristo foi tão grande, que perdoou, apagou tudo. Toda dívida, todo escrito de dívida que era. No dia que a pessoa experimentar de fato isso, ela não vai hesitar em perdoar, porque ela sabe o efeito na experiência de vida, o que produz. E aí 18. você vai naquele texto que nós lemos aqui, nós vamos levar o outro a experimentar a graça. Então, quando nós também perdoamos, nós levamos o outro a experimentar a graça que nós, experimentando, recebemos de Cristo. É isso. Mateus 18, a gente vai trabalhar aqui, trabalha diretamente isso. Eu só vou abrir aqui um parênteses, só para não passar desapercebido. Vocês repararam que no único versículo, a gente tirou várias coisas. Por isso que eu falei aquele dia, leia o versículo. O versículo ele está falando. E às vezes um versículo só está falando um monte de coisa. E por isso que a gente fala, foi inspirada por Deus. Então, quando a gente só lê, só vai passando para poder falar assim, poxa, fiz a minha parte de hoje, eu li.
tá, mas entendeu o quê? O que que entrou? Então, examina, não tenha pressa de ler, para que você possa esmiuçar cada mensagem, porque a Bíblia aqui é uma mensagem. Então, a gente tem que aproveitar tudão, né? Não vem pegar lá em casa, muito engraçado. A Rebeca, cara, minha filha tinha que ser estudada. Minha filha ela tem um coração muito bacana, mas não pede comida dela não, cara. Ó, pede roupa, pede o que for, pede tênis, o que tu quiseres. Mas se ela tiver com a comida, não pede. E a Alessandra consegue, ela fala isso, a Alessandra consegue pedir metade de um brigadeiro. ela fica irada. Mas por que eu estou falando isso? Não venha me dar um pedacinho de pizza, não. Me dá uma pizza de verdade, me dá. Quer dizer, não perca nada do Evangelho, não perca. Não tenha pressa, sabe? Se deleite na palavra, como disse o salmista no Salmo 119. Tenha prazer de fato nela. Mas aí, vamos ler aí. Eu achava que a gente ia chegar na oração do Pai Nosso, mas vai ficar para a semana que vem. Mas, gente, não estou reclamando não, tá? Porque a gente não tem pressa não. Aqui está aqui para isso. E já falei que eu fico feliz que vocês participam. Mas quem vai aí ler? Mateus 5, do 21 até o 26. Por favor, alguém leia. Se a gente não conseguir acabar hoje, não tem pressa. A gente continua essa mesma passagem na semana que vem. E depois a gente entra no Pai Nosso. Mateus 5, que é o sermão do monte, sermão da montanha, que esse sermão ele é um paralelo de que Cristo está fazendo com a mesma montanha onde Moisés teve a revelação. Mas isso é só para aguçar a curiosidade de vocês, é um papo para um outro momento. Mas leia Mateus 5, do 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Então, vamos por parte. Vamos ler o 21 e o 22 e analisá-lo um pouquinho. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui, muito provavelmente, era um julgamento que era composto por 23 pessoas. Quando ele fala tribunal, já era 72, 70 e alguma coisa, que já envolvia os sacerdotes, o pessoal do Sinédrio, mas Jesus vai usando as duas situações da época dele para o povo poder entender. Aí ele vai falar: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Qualquer que se irá. Ele fala que, vamos lá, vamos interpretar o texto. Ele fala que vai ser julgado. Sujeito. Pode ser que sim, pode ser que não. E quando que vai ser que sim? Vai ser que sim, não, vai ser julgado. Quando vai ser julgado? Lembra que a gente leu de Hebreus? Não. Julgado não é já sentença, julgado. Lembra que a gente acabou de ler de Hebreus, gente? Se a semente criar raiz. Se você só se irou, e não pequeis, não se põe o sol sobre. Se só se irou,
Agora, se você se irou e esse negócio penetrou, um abraço. Aí você vai ser lá julgado, né? Vai aparecer lá. Então, irá é pecado? Não. Mas se fizer morada, só a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Tá claro isso, gente? Tá? Está escrito assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Então, a tua é Almeida, não é? É. Então, vou abrir um parênteses aqui rapidinho para a gente entender. Por que que as Bíblias, elas são, às vezes, do mesmo tradutor, elas são atualizadas? Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, novas descobertas vão acontecendo e a gente vai aprendendo o significado daquela palavra, daquela porção. Um exemplo. Nós estamos em 2026. Em 2024, descobriu-se que, quando vem lá aqui Mateus 5, da humildade, é baseado, descobriu-se um escrito lá em Jerusalém, e explicava que, foi o de Qumran, que não deixou de ser em Jerusalém, foi no Qumran de 1947, falei bem, 1947. Eles conseguiram traduzir e entender, tem uns 2, 3 anos, que a humildade tinha a ver que passa o vento e a folha, o mato, o que ele faz? Ele se encurva, se dobra. Então o que é a humildade? É sempre quando eu me dobro diante da vontade de Deus, eu me rendo sempre diante dos propósitos de Deus. Isso é humildade. Eu me torno alguém que vai sempre falar para Deus: sim, Senhor, não, Senhor, segundo o que ele tiver estabelecido. E como descobrir isso? Agora, com o escrito de Qumran. Por que eu estou falando isso? Porque no original, esse sem motivo, ele não encaixa. Esse sem... Então, é isso que eu estou te querendo dizer. Esse sem... Então, porque vão sendo versões... Então, mas já deu para entender? A dela é ser de parênteses, a tua já não é. Porque ele não se encaixa. Por quê? Porque todo mundo tem a possibilidade de se irar. Todo mundo. Eu não vou afirmar que ele se irou, não posso, não estava lá, e ele é Deus. Mas quando a gente olha o que Jesus fez no templo, a conotação, por favor, gente, não põe palavra na boca, não estou falando que ele se irou, mas ele chega lá no templo e joga tudo pro alto. Foi com alegria? Claro que não foi. Isto é, por isso ele vai nos ensinar que o que a gente não pode deixar isso criar raiz. Por isso está escrito: ireis e não pequeis, não se coloque o sol sobre a tua ira. Isto é, tem que resolver esse negócio. Não, aí amanhã já era, tu vai acordar, tá cheio de plantinha, cheio de florzinha já para dar o fruto nesse negócio. Aí só o grande agricultor vindo e arrancando tudo. Mas deu para esclarecer, mãe? Então, por isso. Sim, não. E aí o microfone foi embora. Porque aqui fala, basta irar-se. Então, com motivo, sem motivo, eu acho que aqui pega no geral. Sim, mas é no geral, porque... É no geral, com motivo, sem motivo. Porque quando a ira se enraiza, que vai gerar raiz de amargura, a gente vai ter que trabalhar o perdão. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, amado. O 23, ele está dizendo assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer, deixa a oferta, vai lá. Isso aqui se irá? Então, Jó não é um barato. Eu falei, vamos por parte, 21 e 22. Ela está fazendo a pergunta do 23. Eu estou fazendo 23? Por quê? Mas eu falei, vamos por parte. Não, mas tem que entender, o 23 completa o 22. Mas espera aí, amado, que eu falei, vamos por parte, 21 e 22. Depois
Acabou o 21, o 22, eu vou chegar no... Sempre depois do 22, se tiver alguma coisa, é o 23. Aí, vamos lá. Portanto, o que é portanto? Uma conclusão. Eu estou concluindo um tema. Eu estou agora fechando o quadro de um tema. Um exemplo, chegou lá, o Rubem lá pro filhão dele, falou, olha, isso, portanto eu não quero que você vá. O que foi esse portanto eu não quero que você vá? Concluiu tudo o que ele acabou de falar, de explicar, demonstrar o que tenha sido. Então ele está falando, agora ele está concluindo. Portanto, se você estiver apresentado sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo, viu? 23 agora, tá, João? E ali você se lembrar, de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O que ele está dizendo aí? Quem está dando a oferta que tem alguma coisa contra o outro? Está aí no texto, gente. Quem está levando a oferta não tem. Mas ele sabe que alguém... Que alguém tem. Então o que ele vai fazer? Se dane, o problema é do outro. Não, ele está cuidando do outro. Ele vai deixar. E quando a gente lê aqui, vamos agora para a geografia. São lugar, na época deles, do templo. E Jesus era da onde? Onde foi o quartel-general de Jesus? Galileia. Eram 3 quilômetros. Então tu imagina, o cara está lá com o pombinho, com a ovelha, o que for. Porque é isso que o pessoal que está ouvindo está pensando. Porque é para esse povo que Jesus está falando. Deixa aqui, prende a tua ovelhinha em algum lugar, volta 3 quilômetros e vai lá tentar se reconciliar com alguém que tem algo contra você. Lembra que quando eu comecei o estudo eu falei que Jesus está colocando tudo de ponta a cabeça? Ele está invertendo, lembra, Éder? Invertendo os valores todos. Isso aqui numa sociedade comum não faz nenhum sentido, faz, Doninhas? É o cara que tem contra mim, pô, eu não fiz nada. Pô, ele que foi coisa da cabeça, não sei se você já viveu isso. Você não fez, a pessoa só olhou para você e falou, não gosta dele, não gosta dela, né? E ele falou, pô, não tenho nada contra ele. Mas está Jesus falando, sua oferta ela só tem valor se houver tentativa da reconciliação. Só se for tentar restabelecer o perdão. Aí vou abrir um parênteses rapidinho que eu tenho que atualizar, trazer para o dia de hoje na linguagem de agora. Imagina, mano, se esse negócio aqui fosse levado de fato a sério, nas ofertas e dízimos da igreja. Olha aí, administrador, imagina, se esse negócio fosse levado a sério, porque está na Bíblia vai ser levado a sério, amém, amém? Sim ou não? Imagina ele falando assim, olha, estou aqui. Se você tem algo contra o teu irmão, tua irmã, não traga a sua oferta, o seu dízimo, enquanto você não se reconciliar com essa pessoa. Ou se você sabe que ela tem algo contra você, vá lá, tenta primeiro. Você vai tentar. Se vai conseguir é outro papo. Mas a tua parte tu vais fazer. No que depender de vós. Aí o que a gente ia fazer? Ia fechar a igreja, administrador? Mas e aí, é Bíblia? Esse aqui é o famoso sermão do monte, a ponto de Lutero falar que se a gente perdesse toda a Bíblia e restasse somente o sermão do monte, seria o suficiente para a gente saber toda a vontade de Jesus para nossas vidas. É sério isso? E a gente, por favor, faço sempre essa ressalva. Quando eu falo da gente cristão. A gente leva isso a sério. E lembra que ele está falando de julgamento, ele está falando de tribunal, e aqui ele não está falando de julgamento diretamente do porvir, não. Depois, quando chegar lá, a gente vai falar sobre isso.
tem um link para o porvir, mas ele está falando do julgamento da agora, daquilo que a gente começa a sentir aqui dentro. Lembra que eu falei que o não perdão adoece, causa câncer? Isso é comprovado pela medicina. Então não é só o julgamento do porvir, não é só o tribunal depois, não. A gente começa a sofrer aqui e agora. É só você ver quem carrega rancor, mágoa, ira, amargura no coração. Raramente você vê essa pessoa dar um sorriso de verdade, um sorriso que vem de lá da alma, porque ela está sempre com aquilo consumindo. E aí, então, aí que está. Que Deus me ajude a poder ajudá-los. Não, então. Então, mas aí que está. O Evangelho não é em partes, ele não é em seções. O Evangelho, ele é um todo. Ele é o que eu penso, ele é o que eu sinto, ele é o que eu falo, ele é o que eu vejo, é o que eu dou, ele é o que eu deixo de dar, ele é um abraço que eu dou ou deixo de dar. Tudo isso é Evangelho. Eu não posso falar aqui no momento da ceia, por isso que a gente muitas das vezes mistifica a ceia. Nesse momento eu vou ou não vou fazer, eu vou tentar me consertar para poder participar, porque como se a salvação não tivesse em Cristo, mas estivesse na ceia, e a salvação é em Cristo. A ceia só existe por causa da salvação em Cristo. Então, quer dizer, tem que ser um todo. Não dá para particionar o Evangelho. Ele é todo. Por isso que, se quiser vir, tem que negar, e tem uma cruz para carregar. Vai ter que pegar todos os conceitos desse mundo caído e invertê-lo. Vai ter que deixar vaidade, orgulho, prepotência, soberba, e por aí vai, tudo de lado, para poder viver o amor do reino. Isso é ser, e o chamado aqui é para ser discípulo. A gente só tem 5 minutos, mas olha só, o finalzinho vai falar o seguinte: vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Aqui ele não está falando que o outro irmão aceitou, mas ele está falando que a gente tentou, a gente foi tentar reconstruir a ponte, a gente foi tentar ganhar de novo o irmão, porque quem está fora da graça? É a gente ou ele? Lembra de Hebreus? Quem está fora da graça é ele. Qual é meu papel? Meu coração está tranquilo, não foi eu que fiz, não sou eu que é ele. Eu vou até ele para falar: amado, vamos resolver isso aí, cara, eu te amo em Cristo Jesus. Eu não sei o que está passando, não sei o que você pensou, mas eu quero te pedir que me perdoe. Se a gente puder esclarecer agora, eu vou tentar me explicar. Mas a gente é um em Cristo, Jesus te ama, Ele me ama, Ele me perdoou, Ele te perdoa. Vamos resolver esse trem agora. Pô, se o cara não quiser, já não tem mais a ver contigo. E esse é um outro ponto que a gente vai trabalhar mais ainda em Mateus 18. Não vai dar para chegar no 25 e 26, porque faltam 3 minutos para 9. Mas a gente, semana que vem, vai continuar. Eu vou tentar não fazer um resumo, toda vez eu faço um resuminho no começo, e aí a gente acaba perdendo um tempo. Então vou tentar não fazer o resumo, mas aí a gente termina aqui, e a gente, em nome de Jesus, vai entrar no Pai Nosso, né? Em Mateus 6, a partir do verso 9. Gente, transferido como assim? Transmitido? Pô, eu falei, será que esse cara já ouviu alguma coisa do bispo e está me mandando embora? Pô, não é possível. Pô, a transmissão, não vai ter mais a transmissão, não? Não entendi. Pô, eu estou aqui na minha cabeça dando 1000.
Não, eu falei que eu não vou mais fazer o resumo que eu faço todo começo e a gente acaba perdendo tempo. Porque eu, vejo de já chegar aí para da onde a gente parou, eu volto sempre um pouquinho para a gente poder lembrar e aí eu entro. Então vou tentar não fazer. Hã? Então, mas é bom só. Mas a gente pode terminar, gente? E vamos por enquanto com esse barulho para casa, orando, analisando e deixando o Papai do Céu falar os corações. E quando eu falo que, enquanto pastor, enquanto teólogo, eu lamento que a gente, nem o povo, né, da clã está respondendo como a convocação que eu fiz, de não ter mais gente, e não tem a ver com uma exigência pastoral, não é isso. Pelo menos eu, diz a palavra, a fé que tu tem, né, em ti mesmo. Mas pelo menos eu creio que eu posso estar ajudando. Eu creio que eu possa estar abrindo entendimento. Algum momento aqui a gente eu falei alguma coisa que não fosse Bíblia, que não fosse texto dentro do contexto, e a gente às vezes perde essas oportunidades. E hoje até eu não sou muito de ficar postando coisas minhas, né? Mas às vezes eu comecei a postar quando eu estou estudando, né? Hoje até da devocional eu coloquei. Isso o que eu estou querendo dizer isso. Eu venho para cá, mas Deus sabe que eu me esforço para me capacitar cada vez mais para poder abençoar. Para não falar de mim mesmo, para falar dentro da Bíblia. E esse não é um estudo que eu comecei a dar agora. Eu quero crer que Deus me deu. E nunca é igual. Nunca é igual. Por exemplo, o que eu dei hoje, eu nunca dei dessa maneira. De começar lá em Hebreus para vir. Mas à medida que a gente vai se aprofundando, né, a gente vai se aperfeiçoando mais, vai melhorando o trem. E aí eu fico pensando, né, quantas pessoas não poderiam estar sendo transformadas, né, estar sendo, às vezes até libertas, curadas de muitas coisas. Eu vou terminar com essa fala, porque já deu 9 horas, gente. Mas eu lembro que na pandemia, eu fiz uma live sobre perdão, de 2 horas ou 2 horas, porque abri para perguntas. Tinha gente de muito lugar, mas muito lugar, dentro do país, fora do país, assistindo. Eu só respondendo, eu fiquei uns 40 minutos respondendo os questionamentos. E para a glória de Deus, depois eu recebi testemunho de filho que não falava mais com os pais, e tudo adulto, filho adulto, e se reconciliaram. Irmãos que moravam na mesma casa e se falavam assim, por obrigação. E aí veio à tona algumas coisas. Então, a gente crê que o Espírito fala, né, amados? E a palavra é essa que o Espírito usa para falar. Mas que Deus possa abençoar-nos que estamos aqui e a gente possa fazer a diferença na vida de outros, em nome de Jesus. Amém? Quem sentiu desejo, ora para a gente terminar, por favor. Senhor, de agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, mas neste momento, ó Pai, queremos te louvar pelo ensinamento da tua palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que a tua palavra veio aos nossos corações, trazendo ensinamento, exortação, direção. Muito obrigado, Senhor. E eu clamo a ti, ó Deus, nesta noite. Eu creio que foi um momento de aprendizado, ó Pai, e que não possamos, ó Pai, apenas ficar com essa palavra guardada em nossos corações. Nos ensina a colocar em prática. Nos ensina a meditar nela dia após dia. Nos ensina, Senhor, a viver essa palavra não somente para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Nos ensina, Senhor. Nos capacita a cada dia à luz da tua palavra. Clamamos a ti e te agradecemos por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.